Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 14 de abril de 2016, uma quinta-feira, 28 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, e já estamos nas instruções dos Espíritos, e o subtítulo é Os Falsos Profetas da Erraticidade. É uma instrução dada pelo Espírito de Erasto, assinada pelo Espírito de Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862, que diz o seguinte: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também é muito mais numerosos. É interessante, se a gente tivesse que marcar qual é o que chama mais atenção nessa frase, seria e muito mais numerosos, né? Por que muito mais numerosos? Por que ele faz essa afirmação? Muito mais desencarnado do que encarnado. Então, se tem gente que engana, falseia, mente, corrompe, no mundo dos encarnados, no mundo dos desencarnados, muito mais. Daí o grande cuidado, o imenso cuidado que se deve ter com aquilo que os Espíritos escrevem, propagam como verdade, ensinam como verdade e tal. Entre os espíritos orgulhosos, que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade. Nós falamos disso no nosso último encontro de estudo, né? Porque eles fazem isso mesmo, viu? Fingem amor e caridade. Falam, meu irmão, falam em Deus, falam em Jesus, né? Falam em caridade e tal. Mas, na realidade, o que eles querem é atrasar a emancipação. O que é emancipar-se? Libertar-se, não é? Não é essa a ideia da palavra emancipação? Emancipar-se é libertar-se, tornar-se livre. Não é? Esse é o propósito da doutrina espírita. Não é fazer de ninguém espírita ou religioso, nada disso. A pessoa tem que libertar a sua consciência, viver por si só, pensar em Deus como alguém, ele tem que ser alguém que pense em Deus como uma individualidade, como um criador, como um causador, como a inteligência suprema do universo, e ele como sendo alguém, e é muito importante nesse contexto. É isso que as pessoas têm que aprender. Não é o contrário. Eu não sou ninguém, eu vou na igreja porque eu não sou ninguém, o padre me representa. Não representa nada, ninguém representa ninguém. Não existe ninguém representando Deus aqui na Terra, e ninguém é digno de representar ninguém perante Deus. Essa é a realidade. Aqui na Terra, não. Os espíritos superiores, tudo bem, os espíritos superiores podem ser emissários de Deus, ministros de Deus, aí é outra história, né? Mas aqui na Terra, esse bando, essa corja que está aí, roubando, enganando, matando, corrompendo, eu sou o representante de Deus, ele representa perante Deus, conversa fiada. Ninguém tem esse direito. Muito, muito ao contrário. Porque são um bando de gente mentirosa, um bando de gente vaidosa, prepotente, tá? Mesmo entre os espíritas, o que ocorre muito, né? Muita prepotência, muita vaidade, parece desfile de roqueiro. É aquela gente empolada e tal, não, porque eu sou melhor que todo mundo. Então, fica defendendo umas baboseiras como crianças índigo, né? Essas baboseiras todas que ficam enfiando na doutrina espírita, ao invés de estudar a doutrina espírita. Isso atrasa mesmo. E quando você prega uma ideia, né? Você fala uma verdade, mas no meio dessa verdade você prega uma ideia falsa, você tira o foco da verdade, porque a ideia falsa ela foi colocada por último. Então, a pessoa pensa que a ideia falsa está atrelada à verdade, mas não é não. O objetivo dela é desfocar a verdade, né? Quando as pessoas vão atrás de discutir crianças índigo, ou vão atrás de discutir aquele... Então, fazendo agora, como é que chama aquele treco, rapaz, esqueci o nome daquele troço lá. As pessoas fazem curas com médium fora do corpo. Como é que é o nome daquele treco?
isso é muito usado dentro do centro espírita, eu vou lembrar daqui a pouco, né? Que também não tem nada a ver com doutrina espírita. Quando as pessoas começam a cuidar de florais de bar, cristalterapia, cromoterapia, essa baboseira toda, você tira o foco. Porque as pessoas acabam se apegando a coisas que realmente acabam atrelando ela ao pensamento religioso, ao maravilhoso, ao sobrenatural. E não existe nada sobrenatural. Se existe algo maravilhoso entre nós, é uma coisa, a vida. E a vida a gente tem com o corpo e sem ela, e sem ele. Bom, essa é a coisa mais maravilhosa que Deus pôde fazer no universo foi a vida. Como é fácil induzir as pessoas a isso, né? Hã? Como é fácil induzir as pessoas a essas coisas, né? Credulidade. Credulidade. E uma coisa chamada preguiça mental. Sabe? Quando as pessoas não querem pensar, elas acabam pensando pela cabeça dos outros, ou se deixando induzir pelo pensamento alheio. Por isso que a religião existe. A religião é um falseamento do sentimento de religiosidade. O sentimento de religiosidade é uma coisa natural. Todos nós temos a intuição, o pensamento íntimo próprio, de que algo de maior, pensamento natural, e em todas as épocas, tanto que o homem cultua este pensamento, né, ou este algo sobrenatural, que vai além da naturalidade das coisas, do pensamento dele, e de várias formas. Nos totens, no animal, nos elementos da natureza, no próprio homem, né, colocando o homem como deuses, né? Não é assim? Isso é um pensamento natural. O sentimento de religiosidade é natural. Mas aí tem os espertalhão do mundo que falam assim, pô, os caras são crédulos, eu vou aproveitar nisso, dá para tirar proveito desse troço. Entendeu? Eu me coloco como primeiro entre eles, né? Eu falo que não, eu conversei com o cara lá, o cara conversa comigo, ele é assim comigo, ó, né? Aí quando as pessoas começam a acreditar, ele começa a fazer pirotecnia, entendeu? Paga gente para largar muleta, para sair de cadeira de roda e tal. Isso em todas as épocas sempre existiu, né? Sempre existiu o malandrão, sempre existiu o pilantra, né? Que se aproveita da bondade, da credulidade, da boa-fé, se aproveita desse tipo de coisa, né? Mas as pessoas que estudam doutrina espírita, primeira coisa que elas têm que entender, doutrina espírita não, um N desse tamanho, N ao tio desse tamanho, um tio desse tamanho, não é religião. Kardec afirma isso claramente na Revista Espírita de 1868. Não é. Ele, olha, ao longo de toda a Revista Espírita, ele deixa claro, não é religião. Se fosse religião, tinha que ter culto, tinha que ter dogma, tinha que ter hierarquia sacerdotal. Não é isso? E não tem nada disso. Nós estamos praticando o que aqui agora? Espiritismo. Né? Espiritismo é infusão. Isso sim. Instruir o homem, clarear o seu pensamento. Ele tem que pensar claramente em Deus. Ele não tem que temer a Deus. Deus não, ele não existe, ele não fez o que fez, ele não criou o que criou para ser temido, para ser amado. Amar é compreender, é entender, é ir além de todas as coisas humanas, de toda a mesquinharia humana. Quando a gente fala em Deus, a gente fala de maneira solene, né, de maneira respeitosa. Por quê? Porque ele é digno dessas coisas, né? E não de aprisionar o pensamento, né, de submeter o ser humano, submeter as pessoas, do medo. Nada disso, absolutamente. Então, precisa ter muito cuidado, porque esses caras, esses desencarnados, eles sabem melhor do que os encarnados como envolver. E como eles arrumam sempre encarnado interessado nisso, eles vão em cima do cara, é esse aqui, ó. É desse aqui que eu vou usar para propagar as minhas ideias. Quem aceitar, pô, eu tô no lucro, porque não tem ninguém me aceitando. Se um me aceitar, eu vou ter essa bandalheira toda que a gente tem aí, em vez da doutrina espírita ser uma doutrina esclarecedora, né, libertadora, acaba se tornando uma religiãozinha medíocre, visível, digna de chacota, né, na boca daqueles que pensam, né, na mente daqueles que pensam, na mente daqueles que refletem e raciocinam. Quer dizer, estes, sim, jamais serão espíritas. Jamais serão espíritas. E eu não estou falando de gente letrada, não, instruída, não. Eu estou falando daquele que pensa. Porque a Yara, depois daquele filme
nosso lar. Ela foi na casa, foi fazer o cabelo, pintar o cabelo na casa de uma moça casada, e o rapaz, pelo que me consta, não tem instrução secundária, não. Né? Ele não tem diploma de nível universitário, nada disso. É uma boa pessoa e tudo, mas ele não é instruído nesta encarnação a esse ponto. E a moça interessada no filme, interessada em espiritismo, perguntou para ela, e ela, o que você acha do filme? Ela falou, fantasia, ficção. O marido dela, que estava ao lado, falou para ela, que não estava participando da conversa, falou, eu te falei. Então, a gente tem que entender por isso exatamente o seguinte, as pessoas pensam. As pessoas refletem, é claro, elas refletem a respeito. Então, o que você está fazendo para divulgar uma doutrina, nada mais é que menosprezá-la, tirá-la do seu estado, da sua condição de seriedade, de grandeza, de libertar as pessoas, de esclarecer as pessoas, para colocá-la numa condição medíocre. Essa que é a verdade. Porque um cara que pensa, jamais eu não vou aproximar desse troço. Jamais. De jeito nenhum. Aproximar de uma religião que fica pregando fantasia, porque ele pensa assim, todas elas pregam fantasia, não é assim? Na cabeça do cara que não crê em nada, na cabeça do cara que não acredita nesse Deus antropomórfico, o que ele pensa? Eu quero saber de um Deus que é igual a mim, vai te catar. Quero saber de um Deus que se vinga, de um Deus que pune, eu faço isso, e não sou Deus. Então não é Deus coisa nenhuma, Deus não existe. E não existe mesmo. Desse ponto de vista, se a gente considerar esse ponto de vista, a gente vai estar perfeitamente dentro da verdade. Porque este Deus não existe. Deus que criou o céu, que criou o inferno, né? Primeira coisa que o cara pensa, peraí, pô, eu sou um cara ruim, sou ateu, não acredito em Deus. Eu tenho 3 filhos, amo-os de paixão, faço tudo por eles. E meu filho mais velho é religioso, ele vai para o céu, eu vou para o inferno. Aí nós vamos nos separar. E o amor que a gente tem um pelo outro? Não é esse o pensamento? Só por isso o cara vai continuar ateu de carteirinha pelo resto da vida. Só por isso. Um Deus que vai me separar de quem eu amo, da minha família, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, dos meus familiares. É evidente. E quando você cria um filmetezinho hollywoodiano como esse, o que você faz com as pessoas? Essa é a mesma coisa, não passa disso. Não passa de fantasia pregada por gente fantasiosa, medíocre, né? Gente que está atrás de fantasia, que eu não estou atrás de fantasia, eu sou um cara sério, eu sou ateu, mas sou um cara sério. Ele pode pensar desse jeito ou não? E tem todo o direito, não é? Eu sou ateu porque eu não acredito nesse Deus antropomórfico, mas sou um cara sério, eu pago minhas contas, eu contribuo com a sociedade, eu sou uma pessoa útil, pago os meus impostos, não é? A pessoa acaba raciocinando assim. Então, esses espíritos que ele fala aqui, que retardam o trabalho de emancipação da humanidade, fazem exatamente isso. Mas o cara está fazendo um filme para propagar a doutrina espírita. Está nada. Ao contrário, ele está prejudicando, ele está prestando um desserviço à doutrina dos espíritos. Um grande desserviço. O senhor está fazendo com o doutor Amaral? Eles perguntaram a religião do senhor, na hora que estava na entrevista? Ali na portaria? Deixa eu ver, na portaria. Já não. Perguntaram, parece que perguntaram, sim. Espírita? Espírita. O senhor fala que espírita não é religião, né? Sim, mas ali, naquela circunstância, você tem que... Ela colocou como religião, né? Ela colocou como religião, então você vai responder dessa forma. Agora, se vier discutir religião comigo, eu falo, não tenho religião, sou espírita. Eu falo assim. Eu não coloquei assim, eu falei que eu estudo espiritismo. Não coloquei. Bem, eu respondi espírita porque eu não nego, eu sou espírita. A gente que não é religião, então não pode aceitar, porque ele está católica, protestante. Não, mas olha, a gente tem que entender uma coisa. Se a gente considerar toda... a gente pode colocar as coisas dessa forma. Toda religião tem por princípio básico o quê? Melhorar o homem. Esse é o princípio básico, ou pelo menos o propagado por todas as religiões, não é? Você perguntar para um pastor, esse que ganha muita grana, enganando os outros, qual o objetivo da sua religião? Ele vai responder, melhorar o homem, tornar o homem melhor. É claro, evidente. Então,
Desse ponto de vista, a gente pode considerar que o espiritismo é uma religião. Por quê? Porque o efeito moral que causa o conhecimento espírita, ele modifica para melhor o homem. Ele não é uma religião do ponto de vista da prática religiosa, do culto, dos dogmas, da hierarquia sacerdotal, e assim, consequentemente. Então, a gente pode dizer, se perguntado qual é a sua religião, a gente, sem entrar no mérito, é claro, que você não vai ficar discutindo filosofia com o cara, aí tem cabimento, não é o momento. Você pode escolher, não, sou espírita. Espírita kardecista, se perguntar, você vai falar, sou espírita. Só existe o kardecista. Se o cara perguntar, mas espírita kardecista, não, sou espírita. Ah, por quê? Tem outro? Aí sim, aí não dá para sentar no mérito, porque aí está fazendo uma pergunta específica. Não existe outro tipo de espiritismo. Você pode responder isso para o cara. Por exemplo, no censo, eles colocam o espírita kardecista. No censo, eles fazem essa distinção. Porque eles consideram espíritas o umbandista, o quimbandista, o cara do candomblé. Eles consideram tudo espírita. Entendeu? É burrice de gente de escritório. É burrice de ignorância, falta de conhecimento. Né? Mas, desse ponto de vista, da melhoria do homem, a gente pode dizer que o espiritismo, sim, é uma religião. Vamos lá. Impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médios que o servem. Olha, Kardec escreveu isso em 1863, gente. Kardec não, esse espírito que respondeu a Kardec. O que aconteceu com os livros escritos pelo Chico? Exatamente isso. Exatamente. Era só as pessoas acordarem, não para atacar a pessoa do Chico, não é esse o propósito. O Chico era uma pessoa boa. Só que ele não era um médium espírita, ele era um médium católico. E ele serviu, como bom médium que era, a todos os espíritos que lhe procuraram. Por exemplo, vocês já assistiram o filme As Mães de Chico? Não assistiu? Perfeito, perfeito. O médium, olha, como médium, dá muito pouco para criticar o Chico, porque o médium é um intérprete dos espíritos. Como cantor, é um intérprete do poeta. Ele não está interpretando a canção, a música e a letra, e colocando o seu sentimento, né, a sua maneira de encarar os versos naquela canção. Quando a gente fala de um bom cantor, a gente pode se referir dizendo assim, ele é um bom intérprete, não pode dizer? A mesma coisa são os médiuns, exatamente a mesma coisa. O médium, ele não precisa, ele não tem responsabilidade pelo conteúdo daquilo que lhe é ditado. O médium está para a comunicação do espírito, como o realejo está para a sorte que o periquitinho está tirando. O cara não está vendendo uma manivelinha? O periquitinho vai lá, levar a tira e dá para o cara, então acabou. A responsabilidade não é da manivelinha, nem de quem está virando a manivelinha. O médium é isso, as pessoas que não entendem isso. As pessoas acham que quanto mais produz fenômenos o médium, mais alta é a moralidade dele. Ao contrário, mediunidade não tem nada a ver com moralidade, com sexo, com religião, com cor de pele, com nada disso. Mediunidade é mediunidade, não é um dom, não é? Dom, se fosse um dom, seria alguns teriam e outros não, mas não é um dom. Ele faz coisa para prejudicar os outros. Na realidade, o Chico, como bom médium, o que ele fez? Ele escreveu, reproduziu no papel exatamente aquilo que lhe ditavam. Perfeito. Do ponto de vista da mediunidade, perfeito, não tem nada de erro. Mas o que as pessoas falam? Não, se o Chico escreveu, é porque é. Cometem um erro gravíssimo, gravíssimo. Ninguém deve aceitar pacificamente aquilo que os espíritos escrevem. Absolutamente. Cai nesse engodo. O espírito vem com ideias equivocadas, ideias erradas, com má fé, com má intenção, não é? Ele sabe daquilo que as pessoas pensam, não sabem? Os espíritos sabem qual é a tendência.
E vocês acham que não existe um trabalho tramado para fazer esse tipo de coisa? Desde que o Espiritismo acordou no Brasil, esse trabalho da Igreja Católica ele é tramado nesse sentido, de barrar as ideias espíritas. Não é? Você coloca os livros espíritas, a codificação, na frente de tudo, divulga isso como uma coisa importante, mas o que você faz para ensinar a doutrina espírita? Você cria apostilas. Você não indica para estudar a obra nos livros originais. Você estuda aqui, ó. Porque eu, FEB, estou dizendo que isso é o que serve. Eu estou dizendo que isso aqui é o que serve. Para vocês terem uma ideia, venerável médico Adolfo Bezerra de Menezes, um venerável, como espírito, um venerável. Quando ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele criou a presidência vitalícia. Ele era católico de carteirinha antes de ser espírita. Ele criou a presidência vitalícia. O que é presidência vitalícia? Papado! Papado, gente. Ou não? Porque o Papa só deixa de ser Papa quando morre. Vocês entendem o que é a FEB? A FEB é isso. Quer dizer, os espíritos se aproveitam desses pensamentos para incluir, por exemplo, obras como a de Mustang, não é? Um pastor para um só rebanho, um só pastor para um só rebanho, não é? Como Ismael, anjo tutelar no Brasil, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e coisas do gênero, coisas que tais, que colocam isso como verdade e tiram o foco da real verdade que deve ser estudada. É isso que está sendo alertado aqui, que as pessoas acham que quando você fala disso, você está falando mal do Chico, mal de Divaldo Pereira Franco. Pereira Franco tem como, Divaldo Pereira Franco tem como, vou falar a linguagem deles, mentor espiritual quem? Vocês lembram? Não. É uma freirinha. Se você tem como espírito guia uma freira, que seria o quê? Como é que ela pensa? Ela se apresenta como freira. As imagens que são colocadas, toda vez que ela é representada como freira. Como uma freira pensa? Como espírita? Aqui, jacaré, para mim, para o meu lado não, para cima de mim não. Espera aí, essa pessoa, se apresenta como freira, gosta do hábito, se gosta do hábito, está ligado à Igreja Católica. Se está ligado à Igreja Católica, pensa como católico. Espera aí. Vocês entendem? Esse alerta, nós estamos na segunda frase dessa lição. Daria para a gente ficar conversando aqui, mas nem dia a respeito disso. É importante que as pessoas... Eu não falo isso por fanatismo ou por qualquer coisa. Aliás, eu sempre falo, eu estou procurando um erro da doutrina espírita para deixar de ser espírita, dá muito trabalho. Dá muito trabalho ser espírita, sabe? Trabalho de consciência, dá trabalho de ter que vir aqui na casa, cuidar do centro espírita, sabe? Ter responsabilidade em falar, em fazer, em viver. Dá muito trabalho ser espírita. Mas a gente... Entende? Mas você acaba entendendo que não é o fanatismo que leva uma pessoa que conhece a doutrina espírita a falar o que a gente está falando. Não, absolutamente. Ao contrário. É a racionalidade. Você passa a ter uma visão racional das coisas, limpa, sabe? Limpa, sem manchas. E sem medo de falar, sem medo de alertar os companheiros também. Porque tem gente aqui na casa que eu sei que me ouve e não concorda com o que eu falo. Eu sei disso. Aqui nessa sala eu acredito que não, mas tem gente que frequenta a casa e ouve e não concorda. Mas as pessoas têm que aprenderem a pensar a respeito disso. E a ouvir o alerta dos espíritos. Porque... eu não sei se é São João ou São Luís que diz assim, é preferível não aceitar 20 mentiras do que 20 verdades do que aceitar uma mentira, vinda dos espíritos. E toda mentira inclui no seu bojo exatamente isso.
o fato de aprisionar o pensamento, tornar o homem um prisioneiro da ideia. E a coisa mais difícil de você mudar em alguém é o pensar. A maneira pela qual ele vê a vida, a maneira pela qual ele vê a sua realidade. Essa é a coisa mais difícil. E justamente nisso, neste fator, é que mora os problemas humanos. Que toda vez que a pessoa se desacredita dela, não tem confiança em si, não tem confiança na vida e não tem confiança no Criador, o que acontece com ela? Depressão, ela pode tender à violência, ela pode tender a uma vida desregrada, a incivilidade. Não é verdade? Por quê? Porque o foco dela não está na caridade. Quando Jesus fala que a caridade é a coisa mais importante que nós devemos fazer ao nosso próximo, o que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós, ele está falando exatamente disso. Ele fala disso reiteradamente com os seus seguidores. Confia. Olhai os lírios do campo. Vede os pássaros, eles não tecem nem fiam. E, no entanto, se alimentam, Deus os alimenta. O que ele está tentando infundir no pensamento do homem? Confiança. Confie em Deus. Tenha confiança plena no Criador. Ah, mas o mundo está virado do avesso. Qual o problema? O homem que manda no mundo? Absolutamente. O homem tem a ilusão de ter o poder. A ilusão de mandar na sua vida, de mandar nas coisas, de mandar nas outras pessoas. Tem essa ilusão. Mas a nossa vida está atrelada às leis naturais. Este é o fato. Não é? E se Deus nos deu os atributos necessários para que nós desenvolvêssemos a nossa inteligência e a nossa moralidade, o que mais falta para nós? Acreditar na religião, quem veste uma saia, quem tem um chapéuzão na cabeça, o que se diz representante de Deus na Terra? Absolutamente. Muito menos dos espíritos que falam isso, que vêm pregar isso como verdade, em verdades que envelopam o pensamento do homem, acrisolam, aprisionam. Pensem muito nisso, viu? Pensem bastante nisso, ponderem, porque isso é importante, ponderar a respeito. Não é aceitar o que eu estou falando, não, mas ponderem, leiam Kardec, aprendam com os espíritos superiores e ponderem isso. Comece a fazer comparações, sabe? Compara com o que acontece, compara com os espíritos ensinam. Compara o que acontece, pega o que acontece, compara com os espíritos ensinam. Onde está a lógica? E se me disser que a lógica está fora daquilo que os espíritos superiores ensinam, eu fico com aquilo que está fora. Mas ele está baseado no interesse dos encarnados. Né? Exatamente. E dos espíritos também. Né? Exatamente. Se o interesse fosse outro, está do contrário. E dos espíritos desencarnados que estão ligados a esses interesses. Tá? Porque o pior do que os encarnados... Não vai vir aqui, né, influenciar alguma coisa. Né? Pode tentar. Pode tentar. Por pouco conhecimento que eu tenho, nós estamos funcionando, dá para não aceitar isso. Ele vai encontrar uma dificuldade muito maior que em outros lugares. Ele pode até tentar já destruir essa casa. Tentar, você não pensa você não. Aqui houve brigas homéricas. Houveram brigas homéricas. Gente que saiu da casa, tem amizade com a gente até hoje e tal, mas não volta na casa, não. Sabe? Gente que tentou influenciar, tentou modificar, e eu bati o pé e falei, enquanto eu for presidente da casa, enquanto eu estiver à frente da casa, em relação à doutrina, ninguém bagunça essa casa. Porque existem casas espíritas aqui em Jaú, vocês não fazem ideia do que acontece dentro da casa. Vocês não fazem ideia. A bagunça que é. Porque o que realmente interessa a esses espíritos? Que haja estudo, que haja conhecimento, que haja desenvolvimento das pessoas em relação aos conhecimentos das coisas de Deus, das coisas dos espíritos superiores? É claro que não. Então, quanto mais bagunçado, melhor. É a mesma coisa que fazem os nossos políticos. Você cria dificuldade para vender facilidade. Então, você cria dificuldade dentro dos centros espíritas para poder vender exatamente essas ideias falsas. Essa é a realidade, gente. Essa é a pura realidade. O Espírito uma vez me falou, será que você não percebe a influência dos maus espíritos? Ele falou para mim. Briga, discussão, problemas e tal. Será que você não percebe isso?
E a gente não percebe. O pior é isso. A gente não percebe. A gente fica tão envolvido com os problemas da vida e com as coisas que nós não percebemos a ação dos espíritos. É a mesma coisa que alguém que tem um mau amigo. Cara, o pai e a mãe em casa, os bons amigos e tal, às vezes a esposa, os filhos, dão um bom conselho para ele. Aí ele vai perto desse mau amigo, o que acontece? Exatamente o oposto. Aí ele volta em casa, o que acontece? Briga com todo mundo, dá pancada, chuta, põe fogo, destrói, não é assim? A mesma coisa faz os espíritos, só que de maneira velada. Eles simplesmente não aparecem. O que é pior. O que é pior. Eu percebi isso com meus filhos. Como? Eu percebi isso com meus filhos. Nós temos duas amizades, a gente foi diferente. Eu percebo que ele está influenciado por alguma coisa que não era. Você entendeu? Estava ou está? Vai, assim, tem épocas e épocas. Com familiares, ele sempre vai ter outros amigos, ele vai. Não sei explicar para o senhor. Ele é uma pessoa influenciável. Você acha? Bom, de qualquer maneira, na idade dele, a maioria das pessoas, os jovens, são influenciáveis mesmo. É natural. Mas o Mateus, ele tem uma coisa excelente com ele. Ele é uma pessoa de boa índole. Ele tem, a natureza dele é boa. Quando a natureza é boa, é porque é a encarnação de um bom espírito. Entende? Então não se preocupe. Dê os bons conselhos, ajude com a boa palavra, procure orientar, entendeu? Que os bons espíritos vão te usar para encaminhar. Com certeza. Ele não tem... O caminho do Mateus não é um caminho errado. Sim, claro, evidente. Evidente. Em casa, quando começa uma discussão, começa uma, amplia, aumenta o volume da voz. O que é isso? Os espíritos ficam fomentando. Não vai falar isso, vai falar É assim, quando a gente já está vinculada nessa ira, você cria uma força ou coisa que você jamais seria capaz de ver. Então é melhor que mesmo o nervoso realmente se calar do que continuar, porque fica feio. É isso mesmo. Por isso que os antigos falavam, conte até 10. Conte até 10. Se você contar até 10 sem falar nada, a tendência é a ira, a tendência à agressividade diminuir. Uma vez eu vi um sujeito dar uma resposta com o outro, que eu achei muito interessante e muito instrutivo. Eles estavam discutindo e o outro pressionava ele a tomar uma decisão. Sabe? É um assunto de empresa, de trabalho. Ele não respondeu para o cara. Chegou um momento que ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar, eu não tomo decisões com a cabeça quente. Falei, excelente, perfeito, é isso mesmo. E numa discussão, a gente acaba tomando iniciativas exatamente no sentido inverso. Respondendo, toma uma decisão, fala uma coisa que não deve, magoa, porque a mágoa é como um prego numa árvore ou numa madeira qualquer. Mesmo que você tirar o prego depois, a partinha fica. E fica mesmo. E você, às vezes, está se relacionando com a pessoa, mas intimamente você está lembrando daquela rusgazinha que existe, né? E perdoar é divino, né? A gente não tem nem condição de perdoar. Perdão, que é o que a gente entende por perdão, na realidade é um esquecimento temporário, ou por interesse, ou por qualquer outra questão, né? Essa é a realidade. Então, é muito melhor não dizer a palavra. O indiano, se eu não me engano, fala isso, que a palavra é como uma flecha disparada. Uma vez que você dispara, não dá mais para conter, né? Ela vai bater em algum lugar. Caramba, não saímos da segunda linha. Vamos lá. Esses falsos profetas, para melhor fascinar, olha a palavra que ele usa, fascinar, que é a pior situação de obsessão que existe. Tá? Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da obsessão, quem quiser ler, é muito interessante. Para melhor fascinar os que desejam enganar, e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então, eles usam muito disso, né?
de fascinar. E o movimento espírita brasileiro, que eu chamo de movimento espírita tupiniquim, na realidade é uma grande fascinação coletiva. Esse pessoal que está envolvido com romance e tal, com esses médiuns e tal, é um grande processo de fascinação coletiva, lamentavelmente. Porque vocês já imaginaram, nós estamos no maior país espírita do mundo. Nós temos dentro do nosso país o maior centro de comunicação espírita do mundo, a Rádio Boa Nova de Guarulhos. O maior centro de comunicação espírita do mundo. E o que a gente faz com a doutrina espírita? Aquele de romance. É um absurdo, um verdadeiro absurdo. Fascinação coletiva. E é duro de sair da fascinação, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, porque você chega no centro espírita, você vê aqueles velhos falando que isso aí é certo, que isso aí é verdadeiro. Como é que você vai contradizer aquilo? Pô, a casa tem 100 anos, a casa tem 70 anos, 80 anos de existência, e os caras falam que isso é certo. Eu vou contradizer? Absolutamente, deve ser certo. Deve ser. Não é? Aí, para você sair desse emaranhado, o que acontece? Você tem que quebrar todo esse processo, não é fácil. Não é fácil. Uma vez eu conversando com uma pessoa, falando dessas coisas que nós estamos comentando aqui, não vai dar para a gente acabar essa lição mesmo, então eu vou continuar. Eu, conversando com ela, falei dessas coisas todas, ela falou assim, você sabe que você me tirou o chão? A pessoa fica sem chão mesmo, fica vazio, ela fica no barco. A pessoa tem uma coisa por verdade absoluta. Aquilo faz parte da vida dela. Imaginem vocês tirarem a doutrina espírita da vida de vocês. O que vocês conhecem da doutrina espírita? Eu não vou precisar mais não. Eu tenho aí. Vai acabar, vai tirar o chão, vai ficar um vazio danado, porque a confiança que a gente deposita nos espíritos superiores é muito grande, é muito racional isso tudo, não é? Para não ser verdade. Né? A gente toda essa verdade para não ser mais verdade. Né? Então, não é? Imagine a gente se colocando no lugar deles. Aí chega um cara e fala que não é nada disso, cara. Está tudo errado. A mulher falou para mim, você me deixou sem chão. Então, quebrar esses paradigmas, quebrar esses modelos que existem dentro dessa doutrina espírita, é deixar essa fascinação de lado, sabe? É sair dessa fascinação, porque é uma coisa muito difícil, porque a fascinação, ela tem o propósito, pelos espíritos, de fascinar alguém, de tirar da pessoa o julgamento, a capacidade de julgar. Eu conheci uma pessoa fascinada por um espírito. Não sei se por um ou mais, ou por um grupo de espíritos. Normalmente é um grupo. Ela era uma médium portuguesa, se não me engano, de origem portuguesa. Ela frequentava a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. Foi 1970, 71 mais ou menos. E ela psicografava. Eu trabalhava num grupo lá, que eu não lembro qual. Eu nunca trabalhei mediunicamente junto com ela na mesma mesa. Trabalhava em alguns grupos, mas diferente do dela. E era uma casa séria, viu? Não era uma casa séria, uma casa que fazia as coisas dentro daquilo que era necessário fazer. Só que não era kardeciana, tá? Acontecem coisas horríveis lá agora. Gente que escreve e tem que aceitar a apostila que o cara escreve, que o cara que escreveu, é presidente da casa, sabe? É coisa de dono do centro espírita, essas coisas assim. Bom, mas naquela época, essa senhora escrevia as mensagens e no final, o que ela assinava? André Luiz, Emanuel e tal. Esses caras são tidos como os bambambam, né? Os caras começaram a perceber que a linguagem que o Chico escrevia e assinava com o nome desses caras não batia com a linguagem que ela escrevia e assinava com o nome dos caras. Aí quiseram alertá-la para esse fato. Ela deixou de frequentar o centro espírita. Então, tira da pessoa o bom senso, a capacidade de julgar. Primeira coisa que o médium fascinado faz é se afastar de quem pode lhe orientar, de quem pode lhe chamar a atenção para o problema que ele está vivenciando. Toda vez que ocorre isso, normalmente a pessoa se afasta da casa espírita, ou de quem pode lhe orientar. É muito comum isso, é bastante comum. Já aconteceu aqui na casa com alguns já. Tá? Então, a fascinação é uma coisa complicada. Imaginem vocês uma fascinação
coletiva. Há casos terríveis de médiuns que se dizem representantes da doutrina espírita, como se pudesse haver algum, tá? de exigir hotel onde ficar, exigir o que comer. Não quero comer nesse restaurante, quero comer num restaurante e tal. Não vou citar o nome, porque não interessa. Mas esses estrelas do rock que tem na doutrina espírita, desse tipo. Como é que um cara que não aceita humildemente aquilo que lhe oferece, né, exige ficar no hotel tal, comer no restaurante tal, pode ser considerado alguém confiável? Pergunto para vocês. Então, complicado isso que eles estão alertando aqui para os falsos cristos, os falsos profetas da erraticidade. O espírita tem que estar alerta. Vocês percebem esta manipulação dos espíritos no sentido de tirar o foco da doutrina? Porque quem estuda a doutrina acaba aprendendo essas verdades. E quem aprende essas verdades não entra no engodo, não entra na malandragem desse espírito. Não aceita isso como verdade. Então eles ficam sem emprego, eles perdem o emprego, eles perdem o propósito. Por isso que desde o começo se tirou o foco da doutrina. Entendeu? Ismael, Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho e tal, né? Para tirar realmente o foco. E quando você tira o foco, as pessoas não vão estudar a doutrina espírita na origem, que é a origem que interessa, né? O cuidado que Kardec teve no sentido de escrever essa doutrina, um cuidado extraordinário, fabuloso, um critério muito importante, muito sério. Seria uma introdução desse livro? Leia, por favor. Leia com calma a introdução, você vai ver o que ele fala a esse respeito. Sabe? Muito importante a gente saber isso. É importante para a nossa segurança. Sabe? A gente tem que ter segurança daquilo que está estudando. Sabe? A seriedade que a doutrina espírita merece é muito em função desse trabalho de Kardec. E na mão de qualquer um tinha degenerado. Entende o que eu quero dizer? Ele não tinha, se não fosse uma pessoa muito preparada, um espírito muito preparado, muito sério, muito centrado naquilo que estava fazendo, ele teria deixado degenerado. Tem que ter um espírito moral e intelectualmente à altura do trabalho. Então, ele fez um trabalho nesse aspecto muito importante, que dá para a gente dar foro de verdade para aquilo que está escrito. É claro que aqui não está contida toda a verdade, é evidente que a verdade ela é proporcional, à verdade que está contida aqui é verdade. A gente não pode negar isso, mas ela é proporcional ao nível intelectual da humanidade. Não pode ser acima. Aliás, é acima, mas não pode ser muito acima. Ela, como vem para ensinar, é porque está acima, né? Mas não pode ser extremamente acima, porque senão fica incompreensível. Já é incompreensível para uma boa parte das pessoas, do jeito que está, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. O cuidado que ele teve de selecionar, ler, selecionar, classificar cada uma das mensagens, para fazer a comparação, porque ele fazia isso, ele cotejava uma mensagem com a outra, fazer esse cotejamento, que é para poder ver. Ele fazia uma pergunta para o Espírito, por exemplo, que é Deus, né? E aí recebia mais de 1.500 casas espíritas diferentes, grupos espíritas, diferentes no mundo inteiro, mensagens, cartas, olha, recebemos aqui no dia tal, escreviam para ele. Aí, nessas mensagens, sem que ele pedisse, sem que isso fosse dirigida para essas casas, vinha lá uma mensagem: Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Batia exatamente com aquilo que ele tinha recebido através de suas médias, das médias que trabalhavam com ele. Mensagens sendo dadas no mundo inteiro por muitos médiums, coincidindo na resposta. Um médium, uma mensagem, um espírito, não dê foro de verdade. Este é o ponto que as pessoas não aceitam. Por isso que esse endeusamento, essa mistificação e essa mitificação do Chico e de outros, de Valdo Pereira Franco e tal, é muito ruim por conta disso.
As pessoas acabam se envolvendo com falsas verdades e dando a elas a importância extrema, acima da codificação. A mesma coisa que fizeram com o trabalho de Mustang. O trabalho de Mustang chama-se a revelação da revelação. Por aí dá para vocês imaginarem, né? Ou seja, uma revelação que está acima da revelação. E por ele usar o Evangelho segundo Mustang, não é esse o título do... Os 4 evangelhos de Mustang, no título desse trabalho. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec escreveu esse livro, a sua primeira edição, chamava-se A Imitação do Evangelho. Aí, por orientação dos Espíritos, ele mudou o título de A Imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. Você não tem nada relacionado direto à pessoa dele. Nada. Para se engrandecer ou ter o nome da Absolutamente. pessoa, alguma coisa. Absolutamente, ele mudou de nome. Sim. Ele muda de nome. Ele muda totalmente de nome, ele se descaracteriza. O trabalho dele dentro da doutrina espírita ficou totalmente impessoal. Ele se colocou em quinto plano. Todos os elogios, tudo aquilo que fizeram para ele, a gente vê isso reiteradamente na revista espírita, gente que escreve carta. Lembra dessa cartinha que nós lemos sexta-feira? Aquele estudo que nós fizemos? Que o cara escreve, é mestre e tal, receba aqui a minha gratidão, meu carinho e tal. Tudo isso é elogios que ele fazia questão de, na revista espírita, nem reproduzir. Porque ele, na Viagem Espírita de 1862, ele fala em todos os seus discursos: o trabalho não é meu, o trabalho é dos Espíritos. A mesma coisa fazia o Chico. O Chico fazia a mesma coisa. O trabalho não é meu. Quem escreve são os Espíritos. Agora, cabe a quem o julgamento? Se nós estamos julgando a obra de Kardec, estão fazendo isso agora? Se nós estamos julgando a obra dele, nós não temos o direito de julgar a obra do Chico, a obra de Divaldo, a obra do Zé da Esquina, do Zé da Silva, da Maria da Silva. É claro que nós temos. Temos não só o direito, temos o dever. Porque não aceite 10, 20 verdades ou em detrimento de uma mentira só. Não aceite. Não é para aceitar. Se você não tem condição de aceitar, se a origem é duvidosa, não aceite. É melhor você não aceitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Não aceite, porque você vai ser enganado. E é o que acontece. A gente não pode não aceitar porque não está preparado para aceitar aquilo. Mesmo sendo verdade. Não, aí já é uma questão de maturidade. Porque daí né? vai com o tempo, a gente pode aceitar. Sim. Aí o que você está falando não tem, praticamente, em termos filosóficos, não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando. Tá? Porque aí você não vai deixar de estudar a doutrina espírita por isso. O que você vai fazer é ganhar a maturidade necessária para entender a ideia. Isso é uma outra situação. É uma outra situação completamente diferente. Você não está preparado para aceitar. Na realidade, você está preparado, mas você não tem a maturidade necessária. Você quer entender, mas você posterga isso, a posteridade, né, esperando o melhor momento. Eu fiz isso em muitas questões. Eu aceito mesmo, está acabado. Para mim, pode ser escrito por quem quer, por quem tenha sido escrito. Eu vou, o dia que eu tiver condição de entender, eu vou entender. Chega um momento que eu entender. Né? Mas essa é uma necessidade também. Tá? É uma necessidade porque faz parte de um amadurecimento. Aí, quando você entende, aí acabou. Porque não adianta falar que você aceita se você não entende. Se aceitar, você tem que entender. Tem que entender. Fundamental entender. Vamos voltar a marcar esse mesmo tema aqui com a data de hoje. 14/4/2013. Pela primeira vez na história da casa acontece isso. Se nós ficarmos na mesma lição sem sair dela. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente falar isso, né? É importante porque as pessoas não podem simplesmente ser vaquinha de presépio. Vaquinha de presépio não serve para nada. Né? Porque se o espírito não fosse vaquinha de presépio, as coisas não estariam no pé que estão. O espiritismo tinha evoluído muito mais do que evoluiu até agora.
Então, vamos lá, alguém quer dar uma opinião, falar alguma coisa a respeito do que foi falado, estudado? Não? Podemos encerrar, então? Então, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos nos acomodar em nossas cadeiras, relaxando músculos e nervos. E vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudar as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a força e a coragem necessárias para que nós possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.